É o que a gente vai conferir daqui a poucas horas. Doutor Adib, como é que a gente pode avaliar a postura necessária de um réu durante um momento tão importante como esse? Ele pode, de fato, confrontar o relator, ministro Alexandre de Moraes, ou mesmo a PGR durante esse momento? Ou o ideal é que realmente contenha os ânimos, se atenha aos autos, responda às perguntas que lhes forem feitas, inclusive com a possibilidade também de ficar em silêncio, né, que é aí um instrumento importante previsto na nossa Constituição. Sua avaliação. Sim. A minha avaliação como jurista, até como advogado combativo, que eu faço também defesas de várias pessoas envolvidas em processo, eu entendo que a pessoa precisa ter uma conduta respeitosa com a justiça. Primeiramente, ele tem que respeitar que aquele momento é um processo solene, né, um ato solene da justiça, ele tem que ser cordial, respeitoso em todos os atos. Isso vai dar a linha de uma pessoa equilibrada e que a pessoa ela precisa esclarecer. Se ele ficar em silêncio, ele tem todo o direito, mas vai dificultar a autodefesa dele para que ele mesmo se explique. Às vezes um fato, um detalhe que é muito importante para o convencimento dos julgadores, até para que todos entendam que ele é inocente, que ele não teve uma participação direta, ele precisa se explicar. E toda a conduta e toda a forma de depoimento, o magistrado ele tem uma experiência de verificar se ele está conduzido com verdade, se ele é motivado pela verdade mesmo. Tem toda uma avaliação do magistrado que, dependendo da forma que ele agir, ele demonstra que realmente ele é inocente. Então, esse sentimento ele precisa passar para o julgador de que os atos que foram expostos, que ele está sendo acusado, ele precisa realmente demonstrar que ele não tem participação direta nem indireta. E que ele foi ali colocado como... Porque, por ser presidente, ele levou a maior culpa que ele é o presidente. Mas ele precisa demonstrar isso. Só que, diante das provas, que como até o próprio jornalista, também quero cumprimentá-lo, desculpa, não cumprimentei anteriormente, bom dia, e também que ele, diante das provas que foram apresentadas, ele precisa combater essas provas, ele precisa explicar que essas provas realmente foram produzidas em desfavor à sua defesa, mas que ele precisa esclarecer, deixar claro que ele foi presidente da República, que ele não tem necessidade de agir desta forma, que ele aceitou, que ele ficou realmente triste pela perda do cargo, que ele não conseguiu se reeleger, que ele tinha um plano maior para o Brasil, que ele podia se justificar de várias formas e fazer uma choradeira, mas não realmente colocar em xeque o órgão máximo do judiciário, que é um poder. Nós estamos falando de 3 poderes, né, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. E o judiciário ele não pode ser atacado por um dos seus poderes, que eles não são acima, nenhum poder dos 3 poderes são um acima do outro. Então, eles trabalham em conjunto, harmonicamente, eles são para o bem da sociedade. Então, está na Constituição. Então, ele não pode gerar esse desconforto institucional. Ser presidente é muito sério. Então, ser presidente não pode, é um poder. E quando nós falamos de outro poder, por exemplo, como o STF, que tem 11 pessoas ali, que dirige o STF, é outro poder. E o Legislativo, que tem mais 540 deputados, mais senadores, 81, então, são mais 600 e poucas pessoas, então, que é outro poder. Então, nós não podemos achar que nós somos sozinhos nesse poder, que é o Executivo, que tem um poder grande, muito grande, de administrar um país
produtivo, um país com uma economia forte, e dizer que o outro poder é menos do que ele e que ele possa subjugar. Então, nesse sentido, ele tem que entender que, para ser presidente, a primeira coisa que eu acredito que deveriam até passar para um presidente, para a pessoa que seria candidato, ou até o próprio brasileiro, que tem interesse em ocupar um cargo político, é ler a Constituição integralmente. É ter conhecimento integral da Constituição Federal antes de ser candidato. Porque não pode alegar ignorância da lei. Ninguém pode alegar ignorância da lei. Então, antes de você cometer algum ato, leia a Constituição. Veja se é legal, é legítimo. Se teu papel é legítimo. Se eu posso falar isto. Se eu posso agir desta forma. Então, eu vejo, assim, com bons olhos as atuações do Supremo Tribunal Federal, principalmente com relação aos atos golpistas, né? E aos atos das pessoas quererem desprestigiar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um órgão dos mais importantes do país, além dos outros dois, que são, notadamente, que são também muito mais importantes. Também, os três são muito importantes, mas o Poder Judiciário não pode ser atacado. Ele não pode ser atacado o presidente da República e não pode ser atacado o Legislativo. Essa é a minha opinião. Perfeito.